Continuando as nossas correções, agora vamos para o caderno de atividades de produção de texto, onde corrigiremos as páginas 2 a 5. Número 2, na página 2, existe um tópico. E ele coloca assim, ele fala sobre a liberdade de expressão em textos de opinião e coloca o texto 1 aqui para analisarmos. Registre nas linhas a seguir sua interpretação do texto não verbal apresentado. Deixe claro em que sentido a imagem pode se relacionar à liberdade de expressão. Então, nós temos um homem aqui e a gente percebe que esse homem, né, tem um balão o acompanhando de fala, porém não há nada escrito dentro. E na boca desse homem existe um X. Esse X simbolizando como se a boca estivesse realmente fechada. Então aqui a gente, né, imagina, né, podemos dizer que ele está pensando, mas ele não pode falar, ele não pode se expressar, não pode falar o que pensa, tá bom? Depois, na página 3, é somente texto. Na 4, a questão 1 aborda também um lado pessoal, então nós vamos direto a 2. Qual é a função sociocomunicativa do texto? A gente pode pensar aqui que é a exposição de um ponto de vista, que é de uma opinião do articulista, que quem criou o texto, no caso, o Renato, né? Sobre a necessidade de existir liberdade de expressão. A que público o texto se destina? A gente pode pensar aqui, eu não sei por qual viés vocês seguiram, mas vocês podem analisar aqui. Tanto estaria certo, né? Vocês imaginarem que estaria ligado a mais relacionado, direcionado a um público jovem, porque ele acaba usando alguns termos ali ligados à informalidade, que é comum desse público, ou também vocês poderiam pensar em pessoas, né, que gostem, leitores, que sigam, então, o Renato, tá? Que gostem, né, de segui-lo, de ler suas opiniões, tá bom? Na página 5, a questão 4 também é pessoal, e por ser pessoal, nós vamos a questão 4 na página 5 é pessoal, então nós vamos a 5. Porque o texto, para que exista a liberdade de expressão, pode ser categorizado como artigo de opinião. Vamos lá. Tem alguns fatores que o fazem, né, ser classificado como artigo de opinião. Bom, nós temos aqui um contexto para situar o leitor, né, sobre o assunto tratado. Nós temos um posicionamento do autor sobre um determinado assunto, um tema. E temos também argumentação, nós temos justificativas ao longo do texto que vão sustentar, fundamentar a tese dele, que é a opinião sobre o tema abordado. Qual é, então, na 6, a tese defendida pelo articulista, a opinião dele sobre o assunto que está sendo falado? Bom, ele fala de uma ampla liberdade de expressão, incluindo-se aí o falar bobagens, bem como a aceitação do direito de alguém dizer algo que desaprovamos, desde que exista um diálogo e discussão com certo nível de civilidade. Qual é o posicionamento articulista em relação ao tema? Defende o diálogo franco, aberto, não impregnado de discurso de ódio, de não pregação ao crime, livre da ideia de que existe uma verdade única, indiscutível e imutável. E que tipos de argumentação o articulista usa para defender sua tese? Então, nós temos que transcrever, né, copiar. Nós temos aqui 3 tipos. Por raciocínio lógico, abre aspas. A liberdade consiste em aceitar o direito de dizer mesmo aquilo que desaprovamos. Não está errado, mas o problema é que essa definição avançou tanto que veio a abranger a ideia inteira de que é a liberdade de expressão e assim a perdeu de vista. Fecha aspas. 2. Do senso comum. Os lados podem se digladiar, até mesmo se desprezar, mas o fruto melhor da liberdade de expressão é melhorar o mundo. E o terceiro, de exemplificação ou ilustração.
Escrevo isso sob o impacto da morte do menino de 13 anos diante de uma unidade de rede fast food Habib's em São Paulo. Nos Estados Unidos, muitos estados penalizam fortemente crimes de ódio. Na França, alegar que não houve um massacre de judeus é crime. Na Alemanha, a saudação nazista leva a pessoa direto para a cadeia. Fecha aspas, tá? Então aqui a gente finaliza nossas correções. Qualquer dúvida é só falar. E vocês observaram que no outro vídeo, com certeza, existe um barulho desagradável ao fundo, mas para o fim do vídeo é porque próximas à minha casa, à minha casa, existem 3 obras ocorrendo ao mesmo tempo. Na rua, né, em frente, abaixo também. Então, geralmente, às vezes aparece um ruído aí desagradável, vocês me desculpem, mas infelizmente, no momento, eu não tenho como fugir disso, tá bom? Beijo!